Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmos que os discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Mas algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Quem eram os que o haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Jesus, ele, no tempo que ele estava ali pregando, ele fazia muitos milagres, abençoava, libertava muitas pessoas, Enfim, ele mudava a vida de muitos ali que os que o estavam seguindo. Porém, muitos destes, só que Jesus não vinha falar só do amor, não só entregar bênção, curas ali, milagres, apenas isso. Jesus estava pregando sobre o reino de Deus, sobre o arrependimento, sobre renúncias, da própria vontade para fazer a vontade de Deus. E quando muitos foram vendo que esse discurso era duro, porque renunciar a si mesmo, renunciar ao pecado, às falhas, às fraquezas, renunciar à própria vontade, isto é o que requer de cada um uma mudança de mente, uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, que nem todos querem, que nem todos desejam. Muitos, infelizmente, só querem as bênçãos de Deus, só querem as mudanças que Deus pode proporcionar na vida, mas obedecer, renunciar a si mesmo, nem todos querem, nem todos estão dispostos a carregar a sua cruz. Tomar a cruz e decidir realmente por Jesus, porque de fato decidir por Jesus não é batalha fácil, porque vai vir as lutas que se tornarão muito maiores, porque o diabo não aceita perder, então vai ter essa batalha da mente o tempo todo, a batalha em todas as áreas da vida, vai ter as perseguições, vai ter as calúnias, vai ter as injustiças, vai ter inúmeras situações bem difíceis com Jesus. Só que a diferença é que Jesus está conosco, Jesus diz que o mesmo que aconteceu com ele, de ser rejeitado, de ser desprezado, iria acontecer com seus seguidores. Então, muitos desses não queriam isso, queriam só ter tudo aquilo de bom que Jesus estava proporcionando, os milagres, aquilo que fazia bem para eles, no sentido agora na hora de... Porque renunciar dói. Renunciar à própria vontade dói sim. Você renunciar todo dia o seu eu, o seu ego, o seu orgulho, você perdoar, você amar, você orar por aqueles que te fazem mal, por aqueles que te perseguem. É fácil? Não. Você imagina que você tem que perdoar às vezes coisas de diferentes formas, cada um tem as suas lutas. Eu mesmo estudando psicanálise, eu vejo situações que as pessoas passam tão assim, de difíceis, de tão dolorosas, de uma forma assim, tão grandiosa, e essas pessoas têm que perdoar aquilo que passou. Então, quanto que nós vemos que servir a Deus não é uma batalha fácil. Por isso que muitos desses desistiram, A maioria foi todos se afastando, ficaram ali só apenas os discípulos com Jesus. Ficaram aqueles que verdadeiramente se arrependeram, aqueles que eram marginalizados pela sociedade, grandes pecadores,
né, se arrependeram verdadeiramente, enquanto muitos religiosos não se arrependeram, né, sabia muito da letra, mas não tinha um espírito, né? Então é isso, né? O Evangelho de Jesus é renúncia, é liberdade, é jugo suave, fardo leve, mas também, né, de renúncias do seu eu, da sua vontade. Só que vale a pena, porque a tristeza, né, como a Bíblia fala lá em Hebreus, a correção, né, de Deus, ela pode até causar uma tristeza, uma dor, mas depois vai causar alegria, né, porque nós vemos que a gente obedecer a palavra de Deus, obedecer tudo que está escrito aqui, traz inúmeros benefícios. Só traz coisas boas, só traz transformações, só traz uma vida nova em todos os sentidos da vida da gente. Porque quando a gente busca cumprir o que está escrito aqui, todas as áreas da nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, nos relacionamentos, né, quando nós buscamos vivenciar a vontade de Deus, tudo muda, vai mudando, né, vai sendo transformado na vida da gente. Essa palavra, ela está em João, né, 6, o capítulo 60 ao versículo 71 no livro de João. Essa palavra, né, é muito, assim, uma palavra que falou muito comigo, assim, um dia eu estava assistindo um vídeo do Juliano Som e ele tem uma pregação sobre essa palavra aqui, incrível, impressionante, maravilhosa. E ele tem, né, fez o DVD e em alguns momentos ele para pregar. Então, assim, nossa, foi uma palavra, assim, que, né, que muitas vezes, às vezes a gente nem presta atenção, porque a palavra de Deus, ela se renova sempre. E muitas vezes eu tinha até ouvido aquele DVD várias vezes e nunca, mas um dia eu atentei bem para essa palavra, para essa pregação. E eu amo ouvir, de vez em quando eu sempre gosto de colocar esse DVD e ouvir essa pregação, né? Assim, me fala muito, né? Muito, faz uma reflexão, né? Do ponto que a gente precisa mudar todos os dias. Porque a mudança, decidir por Jesus, não é só um momento ali da vida, hoje eu decidi por Jesus. Não, decidir por Jesus é todos os dias. Quando nós renunciamos à nossa vontade para fazer de Deus. Quando nós buscamos nos derramar diante de Deus. Quando nós buscamos nos permitir ser usado por Deus, né, que nós permitimos, não deixamos as circunstâncias, nada nos paralisar, nos travar. Mas a gente pega e fala assim, não, eu vou fazer, eu vou mudar, eu quero fazer a diferença, eu quero buscar a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero estar no centro da vontade de Deus. E todos os dias buscar isso, todo dia fazer algo, desde um pouquinho todos os dias, uma mudança todos os dias, né? Algo que você faz pelo próximo, seja mínima que seja, uma palavra, um conselho, né? Uma oração, né, um evangelismo, uma visita, seja o que for, né, uma oração pelo outro, né, então tudo, né, tudo aquilo que está escrito aqui, que Deus, né, nos direciona a fazer, que a gente coloque em prática, né, que a gente busque mesmo, né, que a gente, nesse ano de 2026, a gente realmente possa fazer a diferença, a gente possa realmente colher mudanças verdadeiras, genuínas nas nossas vidas, que tudo aquilo que nós temos pautado na nossa vida de objetivos, de metas, em todos os sentidos da nossa vida, seja físico, seja emocional, seja espiritual, que Deus possa nos capacitar cada vez mais, que nós possamos não olhar por circunstâncias, não olhar por palavras, não olhar para nada deste mundo, mas que a gente olhe para cima, para o alto, para Jesus Cristo, para aquilo que a palavra de Deus nos diz, e que a gente possa ter uma transformação cada dia maior, né? A gente possa buscar um avivamento, porque a gente precisa desse avivamento, a gente precisa de não só adesões a igrejas, não, a gente precisa de verdadeiras conversões, de verdadeiras mudanças, de verdadeiras transformações de vida. E nós somos as pessoas dessa geração, desse século, para fazermos isso, para levarmos Jesus às pessoas, tá bom? Que Deus abençoe todos grandemente. Em nome de Jesus, amém.